Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Privilégio estar mais uma vez com os irmãos, compartilhando um pouco mais da palavra de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, ele tem como objetivo principal tratar da pessoa e da obra de Jesus Cristo, em defesa das heresias que foram colocadas e eram colocadas desde aquela época. E nós pregamos aqui essa carta por meses, os irmãos acompanharam. Vimos textos como, por exemplo, de Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Paulo destacando a natureza divina de Jesus e a supremacia de Jesus sobre todas as coisas. Isso nós vimos em Colossenses. Pois bem, passado essa série, algumas semanas depois, podemos dizer, estamos nós aqui fazendo uma outra série, tratando do quê? De 7 afirmações acerca da identidade de Jesus no Evangelho de João. Então, quer dizer, mais uma vez conhecendo um pouquinho de quem Jesus é e a sua obra. E quais são as 7 afirmações que Jesus faz acerca de si mesmo, que nós estamos aqui tratando? Nós fomos desafiados a ter isso de cor no domingo passado, né? Então, deixa eu ficar aqui do lado, para os irmãos não acharem que eu estou colando. Vamos lá. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Decorei. A pergunta é, mais uma vez a gente vai tratar da identidade de Jesus? Acabamos de falar isso em Colossenses. Será que a gente precisa ouvir mais sobre isso? Vamos dar uma pausa, vamos falar um pouquinho da gente, vamos fazer uma série sobre a gente. Por que é importante mais uma vez falarmos sobre a identidade de Jesus? E eu encontro rapidamente aqui, pensando nessa pergunta, 2 motivos. O primeiro, porque Jesus mandou, e ele tem autoridade para isso. Primeiro motivo, Jesus mandou. Mateus 28, 18, 20, os irmãos conhecem esse texto. Aproximando-se Jesus, falou-lhe: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, Jesus ele tem autoridade, o pressuposto é, toda autoridade me foi concedida, portanto vão e ensinem tudo que eu tenho lhes ordenado. Por causa disso a gente vai cumprir. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Então, quanto mais eu me aproximo dela, a Bíblia revela quem Deus é, qual é o caráter dele, quais são os seus atributos. Se eu quero servir bem a esse Deus, eu preciso conhecer quem Deus é. Então, por isso que nós não nos cansamos aqui de falar sobre a identidade, sobre o caráter e sobre os atributos desse Deus. E aí, conhecendo bem a Deus, na Bíblia nós também conhecemos e nós temos resposta de quem nós somos, de quem é o homem, e qual é a resposta que nós precisamos dar para esse Deus, como que nós nos posicionamos em relação a essa revelação que nos é dada. Segundo motivo, porque as pessoas têm um conhecimento distorcido ou limitado de quem é Jesus. As pessoas têm um conceito um pouco distorcido e limitado de quem é Jesus e da sua obra. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista, já faz algum tempo atrás, mas eu preparando essa palavra, eu me lembrei dessa entrevista. E eu fiquei tentando até buscar no Google para trazer mais elementos dela e não achei. Fiz todas as buscas possíveis lá, com todas as palavras, e a bendita da entrevista não vinha. Às vezes a gente coloca no Google, a gente quer achar alguma coisa, a gente coloca de qualquer jeito, erro de português, e vem o que a gente está procurando, né? Eu fiquei caçando a entrevista lá e não achei. Mas eu lembro o que me marcou nela. Era uma moça
E o entrevistador estava fazendo perguntas. Sabe aquele tipo de entrevista de bate-pronto? Então, palavras curtas assim. Uma viagem. Aí a moça falava, sei lá, Paris. Um momento inesquecível. O casamento do meu irmão. E eram essas perguntas sempre de bate-pronto, né? Eu confesso que eu nem sei porque eu estava perdendo tempo assistindo isso, mas eu estava. Só que na última pergunta, e aí me chamou a atenção, e é ela que eu quero trazer, o rapaz fez uma pergunta assim. A frase que você espera ouvir na porta do céu. E a moça respondeu de bate-pronto assim. Pode entrar, minha filha, você arrasou. Pode entrar, minha filha, você arrasou. As pessoas, elas têm uma visão distorcida de quem Jesus é e da obra que ele veio fazer. E essa entrevista revela um pouco isso. Então nós vamos seguir nesse propósito de tratar da identidade de Jesus. Hoje nós chegamos no terceiro sermão da série, né? Já foi tratado aqui no primeiro sermão. Eu sou o pão da vida, né? Jesus fazendo a afirmação metafórica de que ele é o pão da vida. Na semana passada o Eliezer trouxe a afirmação de que Jesus é a luz do mundo. E hoje falaremos de Jesus como a porta das ovelhas. O texto base para nós tratarmos de Jesus como porta das ovelhas, João, capítulo 10, do verso 1 ao verso número 10. O texto diz assim: em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Irmãos, eu confesso que quando eu li esse texto, eu fiquei um pouco confuso com a didática de Jesus aqui. Porque ele começa a fazer tratando esses elementos de forma metafórica, né? Descrevendo essa situação no início do capítulo 1, e ele vai colocando diversos elementos. Há um aprisco de ovelhas, há uma porta, há um porteiro, há assaltantes, e há um pastor que chama as ovelhas pelo nome, né? Todos esses elementos estão nos primeiros versículos que nós lemos. E o texto o versículo 6 vai dizer que os ouvintes não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Você imagina que Jesus vai começar ali, a partir do versículo 7, a falar quem são as ovelhas, quem é o porteiro, quem são os assaltantes, e por fim vai dizer que ele é o pastor das ovelhas, como de fato ele é. E como de fato vai estar registrado a partir do versículo 11 até o 21, sermão da semana que vem, eu sou o bom pastor. Imagina-se que ele vai se colocar ali como pastor que chama as ovelhas pelo nome, como está no versículo que nós lemos. Só que antes dele chegar e se colocar como pastor, ele meio que abre um parênteses aqui. E dos versos 8 a 10, ele vai se colocar como porta das ovelhas.
Então, o meu desafio aqui hoje, por mais difícil que seja, e até pela música ter cantado sobre pastor, eu não vou falar de Jesus como pastor. Eu preciso me concentrar em Jesus como porta das ovelhas. O pastor é semana que vem. Mesmo que o texto inteiro, se você ler, ele começa dando as metáforas de pastor, a partir do 11 ele se revela como pastor, mas tem ali ensinamentos importantes para nós nesses 3 versículos, Jesus se colocando como porta das ovelhas. Tá bom? Então, a gente pretende, através desse sermão, trazer 3 verdades importantes, considerando a declaração de Jesus como ele se colocando como porta das ovelhas. E isso vai revelar muito da identidade de Jesus para nós. A primeira função, primeira verdade sobre Jesus como porta. A porta tem a função de proteger contra os assaltantes. A porta tem a função de proteger contra os assaltantes. Não é assim na nossa casa? Antes de dormir, a gente não fala assim, a gente não revisa ali se a porta está trancada, se o portão está trancado, ou se você não quer ir, você terceiriza, né? Amor, vê aí se eu tranquei a porta. Vê se o portão está trancado. Às vezes eu acordo de manhã para buscar pão e eu vejo que a porta estava aberta. Ainda bem que eu moro em apartamento, né? Um pouquinho mais seguro, porque tem uma portaria lá embaixo. Mas vai que um dia, né? Bom não dá muita... Por que a gente faz isso? Porque a gente tem que vigiar, tem que proteger. A gente está num país violento. A gente está num país onde tem assaltantes. Não dá para facilitar, né? Ficar andando por aí com o celular à noite, com o celular na mão. Tem assaltante que rouba celular aqui no nosso país, né? Eu descobri isso semana passada. Então, a porta, em certa medida, ela tem essa função de proteger, tem a função de proteção. E Jesus, no versículo 1, ele está dizendo que há assaltantes aqui. Versículo 1, em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e assaltante. Tem assaltantes aqui. E minha pergunta é, quem são esses ladrões e assaltantes? Quem são esses ladrões e assaltantes? Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouquinho no capítulo 9 e entender esse contexto. Aliás, um parêntese importante aqui. É muito comum, a gente ouve no versículo 10 que nós lemos, quem já ouviu falar assim, ó, qual é a função do diabo? O diabo veio roubar, matar e destruir. Quem já ouviu isso? De fato, é a função dele, né? Ele é a representação do mal, ele faz oposição contra Deus, ele é o nosso adversário, ele é o inimigo da verdade. Então ele veio, de fato ele rouba, mata e destrói. Mas o versículo que trata disso não está falando do diabo. Se você olhar o contexto do capítulo 9, o versículo está falando dos falsos religiosos, dos fariseus, dos líderes religiosos. O capítulo 9 vai trazer para a gente uma situação em que Jesus realiza a cura de um cego de nascença. E os fariseus entram em crise com essa cura que Jesus faz. E eles começam a questionam o cego, começam a dizer coisas assim, esse homem não é de Deus, ele não guarda o sábado. Como pode um pecador fazer sinais como esses? Curar um cego de nascença. Eles interrogam o cego, não satisfeitos, eles vão até os pais do cego. Oh, ele era cego mesmo de nascença? E aí eles voltam a questionar o cego novamente. Foram lá falar com os pais do cego, depois eles vão e falam com o cego. E olha que interessante esse diálogo. João 9:24. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E o cego respondeu, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ele está dizendo mais ou menos assim,
independentemente das crises que vocês têm aí com a identidade de Jesus, ele mudou a minha vida. O fato é, eu era cego e agora eu estou enxergando. Mais adiante, Jesus vai, um pouquinho mais no capítulo 9, a partir do 35, aí o próprio Jesus vai ter um diálogo com o cego e diz assim: crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu já o viste, é ele quem está falando contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor, e o adorou. Não importa a incredulidade de vocês, não importa se vocês não adoram a Jesus Cristo como Deus. Eu provei e vi na minha vida que Ele é Deus. Ele mudou a minha história. Não importa se você não acredita, se Ele é só um ser evoluído, se Ele é apenas um profeta. Meu casamento estava indo para o buraco, mas eu ouvi a sua voz e o meu casamento foi transformado. Eu vivi uma vida de vício, perdido, sem esperança, mas eu ouvi essa voz e Ele me deu sentido para a minha vida. Eu estava perdido, condenado nos meus pecados, mas Ele me deu vida, Ele me deu esperança. O versículo 3 que nós lemos diz: as ovelhas ouvem a sua voz, Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Ele reconheceu a voz de Jesus e creu. E como a gente ouve a voz de Jesus? Ele escolheu se revelar a nós através da palavra. Essa é a voz segura para nós termos. Ele escolheu. Nós cremos que a Escritura é divinamente inspirada. Quer ouvir a voz do pastor? As verdades estão na palavra de Deus. Acontece que nos dias de hoje, vocês já entenderam quem são os ladrões aqui da história, mas acontece que até nos dias de hoje, desde aquela época, ainda existem ladrões por aí, nos púlpitos, pregando um evangelho que não é o de Cristo, enganando as pessoas, apenas para cumprir os seus interesses, seja eles financeiros, seja eles políticos, seja eles de influência, o que for. Mas a primeira lição de Jesus como porta é que conhecer o verdadeiro evangelho através de Jesus nos dá proteção. É a proteção que nós precisamos. Aqueles que são de Cristo reconhecem a voz de Jesus. Olha o que o versículo 5 diz: mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Opa, vi um negócio que está meio errado aqui, essa voz está me soando estranho, eu não vou seguir, não é a voz do meu pastor. Então, estar familiarizado com essa voz cada dia mais, mas nós estaremos protegidos dos ladrões e dos assaltantes que foram colocados aqui. Segunda função da porta. A porta tem a função de delimitar espaços e estabelecer limites. A porta tem a função de delimitar espaços e estabelecer limites. Quando você está na sua casa e você quer separar um ambiente, normalmente você fala assim: bom, preciso colocar uma porta aqui, né? Porque ela divide os espaços. Quem já não ouviu expressões do tipo assim: olha, isso daí que você fez, a gente vai resolver da porta para dentro. Porque o que eu vou falar para você tem que ser da porta para dentro. Ou você já pode ter ouvido expressões assim: se você for fazer isso aqui, isso é da porta para fora. Então a porta também tem essa função de delimitar espaços, de estabelecer limites. Como foi falado aqui pelo Eliezer no domingo passado, a gente parte de um pressuposto de que todos nós estávamos em estado de condenação, como diz em Romanos. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. E também está escrito em Efésios, capítulo 5, verso 8, assim,
Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Ou seja, nós estávamos do lado de cá, nas trevas. Melhor falar do lado de lá, né? Nós estávamos do lado de lá, nas trevas. E agora nós viemos para o lado de cá, na luz. Vivam, então, como filhos da luz. Você vir para o lado de cá, incorre em viver de uma maneira diferente. E a pergunta é, como andam os filhos da luz, então? O próprio texto de Efésios que eu li aqui, na sequência ele vai responder. Diz assim, ó: pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Quem veio para o lado de cá da porta, busca bondade, busca justiça, busca verdade. E ele procura saber tudo aquilo que agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo, mais uma vez, vai dizer: não há comunhão com a luz, entre luz e trevas, em 2 Coríntios 6,14. E 2 Coríntios 5,17, ele também vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Como a letra da música que nós estamos aprendendo. Não a de hoje, mas a de algumas semanas atrás. Olha só. Velho homem, vai embora. Já não posso ser você. Luz e trevas não vão conviver. Velho homem, não te ouço. Queres só me corromper. Enganoso é o teu querer. Pois estreita é a porta do Senhor, tu não cabes no caminho onde eu vou. As atitudes do velho homem não passam pela porta. A porta estabelece limites. Passar por essa porta implica em mudanças e decisões radicais em nossa vida. Poxa, mas você vai trazer a identidade de Jesus como um divisor? O próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus disse isso em Lucas 12:51. O texto está dizendo assim, ó: pensais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. E não tem como não causar divisão. Em que sentido essa divisão? O reino que ele veio estabelecer não se adequa a esse sistema caído e que jaz no maligno. Não são nos termos que o mundo entende como correto. Os caminhos de Deus são muito mais elevados do que esse sistema caído que nós vivemos. Vai trazer divisão, vai custar, vai gerar divisão, porque não se adequa a esse sistema. Do lado de cada porta, a vida é diferente. Quem vem para o lado de cada porta, a vida muda. A gente tem que começar a pensar nas coisas que são de cima. Se Cristo morreu por nós, a gente vive agora por Ele que morreu por nós. É diferente. Tem aflição? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem doença, tem desemprego? Tem. Tem renúncia? Tem. Mas do lado de cá, a gente pensa e age diferente. Através do poder do Espírito que o Márcio tanto falou aqui na introdução. As motivações são diferentes. As respostas aos problemas da vida, desemprego, morte de familiar, assaltos, roubos, prejuízos, a resposta que nós damos a todos esses problemas que nós estamos expostos, ela é diferente. Porque o próprio Jesus disse que do lado de cada porta, a vida é plena. A ovelha que vem para o lado de cá encontra pastagem. A ovelha que vem para o lado de cá encontra alimento.
por mais difícil que seja, do lado de cá, Jesus promete uma plenitude de vida, não apenas vida física, mas vida plena, vida espiritual. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus nos deu vida plena. E a pergunta é, como a gente faz para vir do lado de cá, então? O que a gente precisa fazer para vir para o lado de cá? E assim nós chegamos na terceira função da porta. Qual é a primeira? Já esqueceram? A porta tem a função de proteger contra os assaltantes. Segundo, a porta tem a função de delimitar espaços e estabelecer limites. Terceiro, a porta tem a função de dar acesso. A porta tem a função de dar acesso. E aqui é óbvio, né? Para você passar de um lado para o outro, apenas passar, a não ser que você pule o muro, apenas passando pela porta. A porta tem esse sentido de passagem, eu preciso passar pela porta. E Jesus se revela dessa forma no versículo 7. Jesus voltou a falar-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E aqui, irmãos, vocês repararam no singular? É a porta. Não é porta da esperança que você tem 3 lá e você escolhe uma. Não é programa do Silvio Santos que você escolhe uma das portas. É a porta. A ideia aqui é semelhante à outra afirmação de Jesus que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E da mesma forma que eu tenho o desafio de não tratar ele como pastor, eu também não vou tratar ele com esse texto, tá? Vai ter uma pregação só para o caminho. Mas aqui a ideia é semelhante, assim como há um caminho, há uma porta, não são vários acessos. Ele é o caminho, ele é a porta. Quem apresenta uma salvação que não passe exclusivamente por Jesus é enganador e assaltante. A mensagem do Evangelho é de um Salvador exclusivo. Por mais politicamente incorreta que essa afirmação possa parecer. Porque o mundo não vai aceitar essa afirmação. Você pode ofender as pessoas com ela. Porque as pessoas vão dizer assim, não, o importante é você fazer o bem aqui. Ser honesto, não prejudicar as pessoas, encontrar a sua forma de se conectar com Deus, se conectar com o sagrado, se elevar espiritualmente, é isso que importa. Mas a resposta segue a mesma. Não há outra forma. A porta é exclusiva. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Veja, irmãos, a exclusividade, ela não repousa em alguma qualidade daqueles que seguem a Jesus. Não é porque algo que você fez ou alguma boa obra que você esteja fazendo. Não é porque você arrasou. A exclusividade repousa naquele que está chamando. Um Deus que se fez homem para nos salvar. Não há um Deus como esse, que se encarnou e que morreu por nós para nos dar vida. Ele é o acesso, Ele é o mediador. Por Ele, apenas por Ele, temos acesso e podemos novamente nos relacionarmos com o Pai. Atos 4:12. Presta atenção nesse versículo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro. Atos capítulo 4, verso 2. A porta é exclusiva. Outros caminhos que escolhemos muitas vezes podem até parecer corretos, mas o final deles é de morte e destruição. Somente em Cristo nós encontramos a vida plena.
Olha, irmãos, o que Deus fez com a gente através da obra de Jesus Cristo. A gente está falando de passagem, de acesso. Olha Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Essa é a obra de Jesus por nós. Ele nos transportou do reino das trevas, do domínio das trevas, e nos levou para o reino do seu Filho amado. Esse é o acesso. Se a moça da entrevista entendesse o Evangelho revelado na Escritura, jamais ela esperaria ouvir no último dia: você arrasou. Entra lá, minha filha. Ela entenderia que há apenas um caminho e há apenas uma porta, e é só através dessa porta que nós somos salvos. Se ela entendesse de fato o Evangelho, ela perceberia que não somos salvos por ter arrasado ou por causa de nossas boas obras, mas apenas por causa da justiça de Cristo que foi imputada a nós. Conhecendo o Evangelho, a frase que a gente pode esperar ouvir está registrada em Mateus 25, do 31 ao 34. O texto diz assim: essa sim, para você que é salvo, para você que é cristão, você pode esperar ouvir no dia final. 31. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso nós podemos esperar ouvir. É Ele quem faz, é Ele quem prepara, é Ele quem salva, não são as nossas obras. O acesso é exclusivo pela obra e sacrifício de Jesus Cristo. Se você é cristão e respondeu com fé, assim como aquele cego de nascença que ouviu a voz de Jesus e creu, a minha oração é que você continue firme, que ouça cada vez mais a voz desse pastor. Quanto mais a gente ouvir a voz desse pastor, mais protegido a gente vai estar da voz dos salteadores e da voz dos assaltantes. Se aproxime cada vez mais dos meios de graça, oração, palavra e comunhão com os irmãos. Se você ainda não é cristão, a mensagem do Evangelho também para você é: arrependa-se e creia no Evangelho. Se você está ouvindo a voz desse pastor, responda sim, com fé, como o cego respondeu, e deixe Jesus transformar a sua vida e a sua história. Porque Jesus registrou, porque João registrou todas essas afirmações que Jesus fez acerca de si mesmo. Por que nós estamos estudando aqui a identidade de Jesus? Para ouvir isso. O próprio João dá a resposta do porquê nós estamos estudando. Capítulo 20, versos 30 a 31. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e que para que crendo, tenham vida em seu nome. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Vamos orar.